Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Júnior do blog Certificação BD. Vou trazer para vocês hoje um vídeo tutorial, um cast sobre VirtualBox, criação de uma nova VM no VirtualBox utilizando o Oracle Linux 6, né? aproveitando que saiu a ASMLib para o Oracle Linux 6 agora, então a gente já pode instalar o ASMLib bonitinho lá que estava faltando, né? Vai ser criada uma VM então com o VirtualBox, vai ser instalado também o VirtualBox Extension Pack, que dá algumas extensões para a VM lá, algumas opções a mais, né? A gente vai utilizar o Oracle Linux 6, que ele é gratuito, né? Para baixar lá no eDelivery da Oracle. A gente também vai usar o Oracle 11 R2, né? Release 2, que também está para baixar lá no site da Oracle. Aqui a gente tem a parte do download do VirtualBox, ok? Eu não vou mostrar a instalação do VirtualBox aqui porque eu já estou com ele instalado, eu vou assumir que vocês já têm ele instalado também. Ele é bem fácil de instalar, tanto para Windows quanto para Mac, né? É Next, Next, Finish. Escolhe aqui a plataforma, a qual vai baixar. Baixa aqui o Extension Pack, que é esse carinha aqui, né? Dá o suporte para USB 2.0, etc e tal. Aqui tem tudo que ele faz aqui, né? Aqui, neste site aqui, que é o eDelivery da Oracle para Linux, a gente vai fazer o sign-in aqui com a sua conta, né? É uma conta que pode criar aqui, se não tiver uma conta. Essa conta aqui é gratuita, não é a conta do Metalink, não é a conta do Metalink, mas pode ser atrelada a um ID do Metalink, caso a tua empresa ou tu mesmo seja proprietário de uma conta do Metalink, já pode atrelar essa conta aqui. Eu tenho a minha conta free, né? Vou entrar aqui, logar com meu usuário e senha. Mostrar para vocês aqui, vocês vão dar um accept, né? A conta tem que ser confirmada, ela tem que ser registrada, né? Se não for, essa conta não for registrada, vai aparecer uma mensagem vermelha aqui dizendo que você tem que confirmar a sua conta. Você dá um accept nos dois ali. Se quiser ler também, tá tranquilo. Dá um continue. Vem aqui, select a product pack, Oracle Linux. Plataforma, a minha VM vai ser 64-bit. A gente vai tratar aqui esse tutorial como se fosse uma máquina virtual 64-bit. Você vai selecionar esse release aqui, que é o último release, release 6 Update 3 do Oracle Linux. Clicando aqui, vem para cá, para essa tela, para você selecionar e escolher qual o arquivo você vai fazer o download, que é esse de cima aqui, ó. Este aqui. Oracle Linux Release 6 Update 3 for x86-64, 64-bit, 3.5 GB. Seleciona e faz o download. Eu já tenho o download realizado, está aqui na minha máquina física, na pasta de documentos aqui, Estudos Oracle. Está aqui o arquivo 3.68 GB, ok? A gente vai precisar também, obviamente, do grid para Oracle, né? Que é esse cara aqui. Detalhe, aqui é a versão disponível para estudo gratuito lá. É a versão 11.2.0.1. Para baixar a última versão, que é a 11.2.0.3, tem que ter uma conta no Metalink, viu? Não tem como baixar de forma oficial, o lançamento oficial da Oracle lá, se não for pelo Metalink. Então, a versão que tem aqui é a 11.2.0.1. A versão que eu tenho aqui baixada é a 11.2.0.3, a última versão já, do patch 11.2.0.3, né? Quem vai baixar daqui, né, vai ter que baixar esse pacote aqui, que é o do grid, e para um outro tutorial que eu vou fazer, também vai ter que baixar a parte do database, né, que vai ser a instalação do banco, que vai ser essa versão, vai ter que baixar esses dois arquivos aqui também. Né? Quem tem acesso ao Metalink vai baixar, vai procurar o patch, esse número aqui, ó. Vai entrar no Metalink lá, vai colocar o número do patch, 104.04.530. Vai pesquisar, vai aparecer o patch para você baixar, você vai selecionar a sua plataforma lá, no caso 64 bits, né, que é esse aqui que eu baixei, e vai baixar os arquivos que você precisa. Lá tem do 1 ao 7, não precisa fazer o download do 7 não, viu?
pode baixar apenas o 1, o 2 e o 3. O 1 e o 2 são as instalações do banco, são divididos em dois arquivos, né? Ele cria uma pastinha chamada database, quando descompacta, e esse último arquivo aqui, o terceiro, é a instalação do grid. Eu já tenho eles descompactados aqui, vou mostrar para vocês, dentro dessa pastinha. Ele vai criar essas duas pastinhas aqui que a gente vai estar utilizando, ó. O grid e o database, são essas que a gente vai utilizar. Ok? Então, vamos lá. Aqui é a interface do Oracle VM, né, do VirtualBox. A gente vai criar uma nova VM. Então. Clica em New, vai aqui dar um continue, vai te mostrar o wizard. Qual o nome da tua VM? Eu vou dar um nome para minha VM aqui, Oracle VM1. Okay? Ele já seleciona aqui, ele meio que adivinha, quando tu digita o Oracle aqui, ele já bota que o teu sistema operacional vai ser Linux e que a versão é a Oracle. Okay? A gente só vai trocar aqui para Oracle 64-bit. Dá um continue. Aqui a gente vai alocar a memória para a nossa VM, né? Eu vou colocar aqui 3072, equivalente a 3 GB de memória RAM. Por que eu vou colocar 3 GB? Porque a gente vai instalar o grid nessa VM e a instalação, um dos pré-requisitos para a instalação do grid é que ele tenha no mínimo 1,5 GB de memória. Tá? Isso está na documentação da Oracle aqui. Posso mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, installing and upgrading. Aí a gente vem aqui, database, installation guide for Linux, ok? HTML, Oracle Grid Infrastructure. Tem a parte da instalação aqui, aí tem os requerimentos aqui, ó. Aqui diz o seguinte, ó, at least 1.5 GB de RAM para o Oracle Grid Infrastructure, né? Então, ao menos 1.5, 1 GB e meio de RAM para o Oracle Grid Infrastructure. Então, e como a gente vai usar essa VM para dois tutoriais, né, que vai ser a instalação do grid e depois a instalação do database standalone, para o database precisa de mais 1 GB no mínimo, né? Então, 1 GB e meio mais 1 GB, 2 GB e meio, sobrando meio GB aí para o sistema operacional. Então, por isso que a gente vai utilizar 3 GB aqui. Vai dar um continue. Aqui a gente vai fazer a criação do disco, né, da máquina virtual da VM. Dá um continue, vai dizer que quer criar um novo disco, né? Seleciona o tipo aqui do disco, já deixa no VDI, que é o disco, é o formato proprietário do VirtualBox ali, né? Aqui eu sempre escolho Dynamically Allocated. O que é isso aqui, né? No caso, tu vai alocar, ele vai criar o teu disco, a gente vai criar um disco de 40 GB. Nem por isso ele já vai criar um arquivo de 40 GB na hora, né? Ele vai começar a estender esse arquivo conforme tu for utilizando lá na VM. Se você selecionar Fixed Size, ele já vai criar um arquivo de 40 GB de saída. Qual a vantagem disso? Velocidade. Fica bem mais rápido do que ele ter que estar alocando. Para quem trabalha com banco aí, isso aqui é até parecido com o auto-extend dos data files lá, né? Então, quando tu está movendo uma tabela, por exemplo, é muito mais rápido tu mover uma tabela para um data file que já tem um espaço alocado do que um data file que tem um auto-extend. Bom, a gente vai selecionar aqui o Dynamic Allocated, né? A localização eu costumo não mexer, né? Caso queira selecionar um outro lugar para alocar os discos. E aqui o espaço que eu vou selecionar é 40 GB. Ok. Dou um Create. Ele vai te dar o sumário aqui do que foi feito, como é que foi criada a tua VM. A gente vai dar um Create novamente aqui. Está aqui a nossa VM. A gente ainda não vai ligar ela, a gente vai entrar em Settings e vai alterar algumas configurações nela aqui, ok? Aqui na guia General, básico, não tem nada para trocar. Advanced, não tem nada para trocar. Descrição, se quiser dar alguma descrição para sua VM. Sistema, aqui a gente pode desmarcar o flop, né? A gente não vai utilizar o flop. Verifica sempre se a ordem do boot, o CD está na frente do hard disk. Isso aqui é bom quando tu quiser botar um sistema operacional, que vai ser o nosso caso aqui para instalação, ok? Aqui na parte do processador,
eu vou selecionar então 2 processadores para quando a gente quiser trabalhar com paralelismo no Oracle, né, para simular ali. E vou dizer que esses processadores só podem utilizar 80% do meu processador físico. Isso aqui é bem interessante, para não sobrecarregar a tua máquina física, e teu Note, teu desktop, onde você estiver instalando o VM. A parte de aceleração não tem nada. Display, aqui a gente não vai alterar a memória de vídeo. A parte de storage, aqui a gente já vamos fazer agora, já tá? A gente vai fazer a adição de um novo disco aqui, que vai ser o disco que a gente vai utilizar pro ASM, né? Então a gente vai adicionar um novo disco aqui. Você vai clicar aqui, né, no SATA Controller Add Hard Disk. Create New Disk. Mesma coisa, formato proprietário, Dynamically Allocated. Quiser botar aqui o novo nome do disco, Oracle VM1 underline 1, né? Esse é o outro disco. Aqui eu vou botar um tamanho dele de 10 GB, ok? Continue, create. Legal, ficou ali os 2 discos, o Oracle VM1 e o Oracle VM1 underline 1. A parte de áudio também a gente não vai mexer em nada. A parte de network não vai mexer em nada. Depois, futuramente, a gente vai adicionar um novo adaptador lá para quando for trabalhar com hack, né? Num outro tutorial aí que a gente vai fazer, vai ter que ter 2 interfaces de rede. Agora a gente não vai mexer nisso. A parte das portas aqui também não mexe nada. E aqui é interessante a gente configurar as pastas compartilhadas. O que são as pastas compartilhadas? No caso, tu vai poder acessar de dentro da tua VM, você vai poder acessar de dentro da sua VM as pastas físicas do seu Note, no caso. Então, aqui a gente vai adicionar, por exemplo, eu vou dar um folder path aqui. Ó. Eu vou dizer para a VM que ela pode enxergar a minha pasta de documentos de dentro do meu Mac. Ok? Então, Auto Mount aqui. Clica para ela montar automaticamente sempre que rebootar a máquina, né? Sempre que inicializar a máquina, ela já montar automaticamente essa pasta. Ok. Uma coisa que eu esqueci aqui, ó. A gente tem que selecionar aqui na parte de storage, aqui no controlador de disco aqui, ó, a gente tem que selecionar a mídia, né? Para fazer o boot ali, instalação do sistema operacional. Então, a gente vai selecionar aqui o Oracle Linux 6 Update 3. Ó, tem que ficar assim, ó. Oracle Linux Release 6 e os 2 discos aqui. Então agora a gente vai dar o Power On aqui, o Start na nossa VM. Vai ser a primeira parte aqui. Essa é a primeira tela da instalação, né? A gente vai dar um Install or Upgrade an Existing System. Ele faz uma série de verificações aí enquanto vai bootando. A gente vai fazer uma instalação padrão Oracle ali. Tem alguns pacotes ali que agora eu vou mostrar. Aqui ele sugere fazer uma verificação do disco antes de começar a instalação. Eu sempre dou skip aqui, nunca faço essa verificação. Ok, foi adiante aqui. Caso a resolução aqui fica maior, eu tenho que trabalhar com essa barrinha aqui, fica um pouco chato, tá? Dá para configurar antes lá o tamanho da resolução, né? Dava para ter setado para 800 por 600, mas aqui vai atrapalhar só um pouquinho, mas não vai impedir da gente instalar. Aqui é só uma telinha de splash, dá um next. Seleciona aí a linguagem do sistema operacional, né? Eu costumo deixar em inglês sempre. O meu teclado é do formato inglês, ele não é português ABNT, né? Então eu boto US International. Aqui. Deixa eu botar para cima aqui para gente ver o que ele está perguntando. What type of device will your installation involve? Aqui você vai deixar selecionado o Basic Storage Devices. Vai dar um Next. Né?
ele vai identificar os seus 2 discos virtuais lá e vai perguntar se tu quer descartar qualquer dado que tenha lá dentro. Não tem nada, pode dar um yes, descarte any data. In data. Aqui vamos colocar para cima. Aqui tem a parte para você colocar o hostname na sua máquina, né? Então o meu vai ser Oracle VM1. Vou dar o nome que você quiser. Eu vou trabalhar com DHCP aqui, viu? Então, aqui tem a parte para configurar a parte da rede, né? Então, tem que deixar aqui, ó. Quando entrar aqui, vamos entrar de novo para mostrar direitinho. Aqui, ó, configure network. A parte wired, essa tab aqui, wired. Aqui a parte System ETH0, dá um clique duplo aqui, ele vai abrir. Tem que marcar isso aqui, ó, Connect Automatically. Senão, quando instalar a VM, lá depois que fizer o reboot, vai ficar sem rede, porque ele não conecta automaticamente a rede, ok? Então tem que deixar marcado. Se quiser colocar um IP fixo, tem que alterar aqui, ó, botar para manual, colocar o IP, colocar o DNS Server e colocar o Search Domains aqui. Né? No meu caso aqui eu vou trabalhar com DHCP. Então, Apply, Close, e a gente vai adiante aqui no Next. Okay? Aqui a gente vai configurar o Time Zone aqui. Okay? Então, a gente vem aqui e coloca São Paulo, América aqui. Vai para baixo aqui na barrinha. System Clock uses UTC. Né? Eu deixo desmarcada essa opção aqui para ele utilizar o mesmo time zone que eu estou definindo lá. A gente vai colocar o password para o usuário root, não, botar aqui o password, um password fácil ali, botar a Oracle password. Dá um next, ele vai te dizer que o password é fraco, eu digo para ele que não tem problema. Use anyway. Aqui, qual tipo de instalação que você gostaria de fazer? Então, a gente vai utilizar todo o espaço, né? Tem que selecionar essa parte de cima aqui. Okay? E depois tem que marcar isso aqui, ó. Review and Modify Partitioning Layout. A gente vai revisar o layout de partições que ele cria por padrão. A gente vai jogar esse disco aqui apenas para a direita, ó, que é esse de 40 GB aqui, que é onde a gente vai instalar o sistema operacional. Esse aqui a gente vai usar só posteriormente lá para a instalação do grid. Então, Next. Ele vem para essa telinha aqui, onde ele te mostra o particionamento, ok? Então aqui ele já cria um swap de 3 GB, tá? O que eu costumo fazer nesse tipo de coisa aqui? Eu tiro aqui, ó, 2 GB da partição barra, deixo aqui onde tem 35, onde está em 37, desculpa, boto 35, e esses 2 GB que ficaram free aqui, eu boto aqui no swap. Então eu fico com um swap de 5 GB ali, ó, 5,24, ok? Né? Barra boot deixa assim. Eu não costumo criar nenhuma outra mount point, eu deixo tudo no barra mesmo, até porque isso aqui é só uma VM, é só para praticar. Okay? Então vem aqui, depois de fazer essas edições, né, lembrar que o swap é bom deixar com 5 GB ali, praticamente o dobro da memória. O dobro no caso não, né? Ficar abaixo do dobro aqui, né? Porque a gente configurou com 3 GB a VM, ok? Vou ficar com 5 GB. E aí a gente vai adiante aqui no Next. Ele vai te dizer que já serão formatados, vão destruir todos os dados, pode dar um format. E depois dar um write change to disk aqui. Faz toda a formatação. Aqui são as configurações do bootloader, a gente não vai alterar nada. Vai dar um Next. Aqui sim, ó, aqui a gente tem que mexer. Né? A gente vai deixar marcado lá a opção Basic Server, né? E só que a gente vai selecionar aqui embaixo a opção Customize Now. Okay? Dá um Next. Aqui a gente tem que selecionar os pacotes que são necessários para a instalação. São aqueles pré-requisitos lá, né, que são necessários para a instalação do Oracle, né, do Grid e do Oracle. Então, aqui começando pelo Base System,
tem que estar marcado o Base, o Client Management Tools, esse Compatibility Libraries aqui, tem que estar marcado, né? Vai marcar ele. O Hardware Monitoring Utilities, já fica marcado aqui. O Large System Performance, já fica marcado também. Network File System Client, já fica marcado aqui. Performance Tools, já fica marcado. E o Per Support, já fica marcado. Aí vem para a esquerda aqui, seleciona Servers, ok? Aqui tem que marcar Server Platform, já está marcado, e o System Administration Tools, ok? Depois vem aqui em Desktops, ó, se não selecionar isso aqui, não vai ter ambiente gráfico lá, tá? Então marca aqui a opção Desktop, marca a opção Desktop Platform, marca a opção Fonts, marca a opção General Purpose Desktop e marca a opção Graphical Administration Tools também. Ah, e não pode esquecer do Input Methods aqui. Tem que marcar mais alguma coisa. Ah, o X Windows System aqui, o X Windows System. Tem que marcar também. Em Applications aqui, marca o Internet Browser, né, que é o Firefox lá, que ele instala. Vem na parte de Development aqui, né, desenvolvimento. E marca o Additional Development e o Development Tools. Esses dois carinhas aqui. Ok? Esses são os pacotes necessários para proceder com a instalação. Vai dar um Next aqui. Ele vai checar as dependências dos pacotes selecionados para instalação, já vai marcar todas essas dependências, tudo automático, e já vai montar a instalação para a gente. Ele já está começando a instalação aqui, ok? Essa instalação demora um pouquinho. Eu não vou deixar o vídeo correndo aqui, né? Porque não tem necessidade. Só vou deixar o startup aqui para a gente ver a barra aqui e a quantidade de pacotes. E vou... Depois que terminar a instalação, ele vai dizer que tem que fazer um reboot. Ó, são 1.276 pacotes. Então, eu vou pausar agora o vídeo. Depois eu volto aqui com a segunda parte do tutorial, mostrando para vocês como proceder pós a instalação, né? Pós a primeira instalação. Depois o reboot e as outras configurações todas. Tá ok? Até mais.